Você acompanha agora a meditação da Palavra de Deus com o Padre Vanderlei. Despertar com Jesus. Hoje é dia 21, nós celebramos o dia de São Luís Gonzaga, religioso em memória. Celebrar esse dia tão importante, veja que ele nasceu no dia 19 de março de 1568 e veio a falecer em 1591. O Evangelho de hoje contém a chamada Lei Áurea, em forma positiva. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, veja bem, essa lei ela vem trazer para nós o seguinte: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Jesus Cristo pede-nos para darmos o devido valor à nossa fé e às coisas santas. Jesus trouxe-nos Deus até a terra, um Deus conosco, um Deus que caminhou conosco. Aí está, na igreja, na Eucaristia e nos outros sacramentos. Na Bíblia, a sua palavra escrita, nos seus fiéis, mas por vezes há tantos desprezos de Deus. Alguns preferiram um Deus palhaço, entre aspas, se fizesse um pequeno milagre, se converterem pedras em pão e se descerem da cruz, então acreditareis em ti. Esta foi as propostas feitas por eles. Veja como é fácil zombar de Deus, humilde, mas quando o homem despreza Deus, o homem também despreza o homem. Deita um olhar na história e por isso hoje o Evangelho tem continuação do que nós vimos ontem. Então, portanto, tome a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 6, 12 e 14. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. E Jesus disse: não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-vos contra vós, vos despecem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos são os que entram por ele. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, a gente fica imaginando como às vezes nós podemos entender melhor a palavra de Deus. Por isso ele vai falar dessa volta, do compromisso que nós temos, tanto na liturgia como no amor um pelos outros. Hoje, o Senhor é incisivo. As coisas santas têm que ser tratadas santamente, ou seja, seriamente. Por isso, dizia os clássicos, precisamos de uma nova educação litúrgica. Na Igreja Católica, o culto é específico e santo. É a liturgia, que quer dizer a ação de Cristo em nós, conosco, e é Jesus Cristo quem me alimenta com o seu corpo na comunhão. Temos de receber com delicadeza a ação própria de Deus. Por isso eu coloco uma roupa boa para ir para a missa, eu vou com uma roupa melhor porque eu vou para a festa, para a casa de Deus. E veja que a liturgia, ela é obra de Deus, então, onde Ele próprio atua. Em primeiro lugar, e nós somos redimidos através da sua ação. Temos de olhar um pouquinho e perceber o que nós podemos fazer então. Se nós temos de nos dispor através de uma atitude orante e com disciplina, talvez com paz, sem pressa e com reverência, estamos perante Deus. Devemos ser gratos aos olhos de Deus, até na postura do corpo e na emissão da voz. O que respeita tende a falar em voz tímida, porque Deus não precisa de ser despertado aos gritos. Por isso eu vou para a igreja e respeito o outro. Eu tenho esse momento de acolhimento da palavra de Deus. E Jesus desperta em mim uma compreensão íntima perante o sagrado, faz com que me sinta atraído por ti. Tudo o resto é secundário. Hoje nós lembramos de algo importante, porque a ecologia temos o dever de considerar a criação como um dom que nos foi confiado. Nós nos lembramos de que o mundo não existe por si mesmo, provém do Espírito criativo de Deus,
da palavra criadora de Deus e, por esse motivo, reflete, inclusive, a sabedoria de Deus. Olha que bonito quando nós olhamos para a natureza e percebemos que ali está a sabedoria de Deus. Na sua vastidão e na lógica, com a incompreensiva das suas leis, ela deixa entrever algo do Espírito Criador de Deus. Exorta-nos ao temor reverencial. Por isso nós precisamos de quem? Como cristão, crer no Espírito Criador e tomar consciência do fato de que não podemos usar ou abusar do mundo, da matéria, como de um simples objeto, da nossa ação e da nossa vontade. Que temos o dever de considerar a criação como um dom que nos foi confiado, não para a destruição, mas para que se torne o jardim de Deus e assim o jardim do homem. E aí nós vamos compreender o grande sentido que a vida nos oferece. Por isso, diante de tantas múltiplas formas de abuso da terra que hoje vemos, ouvimos com que gemido da criação que fala São Paulo aos Romanos capítulo 8, versículos 22. Começamos a compreender as palavras do apóstolo, ou seja, que a criação espera com paciência a revelação dos filhos de Deus, para se tornar livre e alcançar o seu esplendor. Hoje nós lembramos o Dia da Música, o Dia da Mídia, o Dia Internacional da Academia de Letras e o Dia do Intelectual e o Dia do Mel. Parabéns para você, que Deus abençoe você que está nesta fase e pedimos a Deus a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre você e sua família e que a bênção desça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.